Depois de fortes quedas dentro dos principais índices da bolsa norte-americana, na SP500, na Nasdaq, motivadas por fatos relacionados ao macro, é claro que o vídeo de hoje não poderia ser diferente, afinal, tal sangue nas ruas influenciou até mesmo o mercado dos criptoativos. Então, nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho sobre o que aconteceu na China, o porquê isso vem influenciando a economia norte-americana, o porquê de quebra isso traz um sentimento negativo para todo o mercado e o que pode continuar acontecendo daqui para frente. A gente explica durante esse nosso vídeo de hoje. E eu vejo, é claro, vocês logo após a vinheta. Vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje direto ao que interessa, como sempre, apenas pedindo a você para que deixe o seu like caso curta as informações trazidas no nosso curto material de hoje. Como eu já havia deixado um certo spoiler na abertura do vídeo, é claro que comentaremos sobre esse grande evento motivador dessa forte queda que vimos aí nas últimas horas, principalmente durante a quarta-feira. Hoje, nessa quinta-feira, a coisa não foi tão feia assim, mantivemos aí basicamente os mesmos patamares alcançados nessa última quarta, mas basicamente o que movimentou e o que motivou essa forte queda foi o evento lá na China. A gente viu dois cortes de juros à sua taxa básica, basicamente seguidos, sendo o segundo deles de forma totalmente surpreendente, de forma surpresa, né? Isso porque eles não estão contentes com o atual desempenho da sua economia e visando um certo aquecimento, eles trouxeram estímulos e um desses estímulos, além de implementar milhões de yuans dentro da economia, eles também trouxeram corte de juros à sua taxa básica. Esses movimentos, essas medidas trazidas pelo Banco Central lá na China, é claro que levantam certa estranheza, levantam um sentimento de FUD, um sentimento de medo, principalmente devido a essa insatisfação sobre a sua economia atual, já que estamos falando da segunda principal potência econômica do mundo e claro que essas medidas repentinas refletiram negativamente no mundo inteiro. E por isso que vimos nos Estados Unidos os principais índices da bolsa norte-americana, como foi o caso da Dow Jones, da SP500 e até mesmo da Nasdaq, sofrendo fortes quedas em um só dia. Dow Jones menos 1,25%, SP500 caiu quase 2,5% e Nasdaq quase 4%. Além disso, outro fator que também empurrou as ações norte-americanas para baixo foram os balanços, né, e os dados divulgados abaixo do previsto de algumas das principais Big Techs aí, né? Então a gente viu dados negativos relacionados a Alphabet, né, basicamente a Google, vimos dados negativos relacionados a Tesla, né, em relação aos seus resultados desse segundo trimestre, como também uma queda na sua receita em comparação com o ano anterior. Outras ações que também motivaram essa queda foi a Nvidia, a Meta e a Microsoft, o que obviamente trouxe de volta esse grande sentimento de medo, impulsionado primeiro por algo que acontece lá na Ásia, mas depois com a continuação de fatores que de fato trazem a forte queda dos principais índices da bolsa norte-americana e não poderia ser diferente. Com isso, o Bitcoin também deu uma derretida, voltando ali aos 64 e no momento da gravação desse vídeo já volta ali para os 65, 66, por mais que o momento atual não mostre pra gente um grande otimismo. Como a gente pode ver pelo menos nos Estados Unidos, esse indicador, o Coinbase Premium Index, mostra pra gente o sentimento dos investidores norte-americanos e a demanda deles pelo mercado cripto e por Bitcoin. Em vermelho a gente pode ver quando essa demanda é negativa e em verde a gente pode ver quando essa demanda é positiva, quando o sentimento é favorável. Ao que tudo indica, a gente viu uma mudança de sentimento, né, nos últimos dias, ou melhor dizendo, nas últimas horas, e por isso vimos também uma queda no seu preço, como a gente pode ver aqui bem facilmente interpretando esse gráfico. A gente pode notar que também em outros momentos, quando essa demanda se tornou muito negativa, isso influenciou diretamente na ação de preço do Bitcoin, e claro que caso isso persista, a gente pode ver uma continuação de queda dentro do principal criptoativo do mercado. Além disso, falando um pouquinho sobre os ETFs, depois de um longo
longo período de inflows. Nesse último dia 23 de julho vimos um outflow e vimos nesse último dia 24, ontem quarta-feira, um inflow muito tímido, né? A gente viu aqui um inflow literalmente liderado pela IBIT, né, que viu aí mais 66 milhões de dólares em inflow, mas para os demais ETFs foi basicamente um dia de outflows. Então pode ser que essa demanda, né, dos investidores institucionais, momentaneamente, devido a esses fatos macroeconômicos e esse sentimento de FUD liderado lá na China, tenha ocasionado em um momento atual de secura aí por demanda de bitcoins, beleza? Então vamos acompanhar os próximos dias, vamos acompanhar os próximos capítulos, mas definitivamente existe um certo medo, existe um FUD e a gente pode continuar a ver o sangue nas ruas, como muitos gostam de denominar esse momento de queda. Bom, falando com vocês um pouquinho sobre amanhã, sexta-feira, e claro, o que aconteceu hoje nessa quinta, vimos dados relacionados ao mercado de trabalho, como pedidos iniciais por seguro-desemprego, pedidos contínuos por seguro-desemprego. Na semana passada, esses dois dados ficaram bem acima, né? A gente até comentou aqui no canal, recebi algumas mensagens lá no Telegram de algumas pessoas perguntando se isso não seria, né, um alarme, se não seria um dado muito negativo, mas na verdade existem duas óticas da gente analisar um pouco sobre esses dados e, claro, as suas divulgações de momento. Se a gente for analisar numa ótica sobre economia, é claro que para a economia norte-americana não é positivo a gente ver a sua taxa de desemprego subindo, as pessoas perdendo seus empregos, mais pedidos iniciais rolando pelo mercado, porque isso mostra um arrefecimento da economia. Então é uma coisa ruim. Por um outro lado, por uma ótica onde você pensa em ativos de renda variável, em ativos de risco, geralmente em momentos como esse, em momentos de taxa de desemprego subindo, o mercado de trabalho arrefecendo e o Banco Central norte-americano entendendo que a sua inflação está controlada, é bem possível que a gente veja cortes de juros como possível estímulo à economia. E quando o mercado vê cortes de juros, geralmente isso tende a trazer um sentimento positivo ao mercado de renda variável e por isso esses dados que vêm sendo reportados desta maneira não vêm gerando tanto temor assim, nem sangue nas ruas, pelo menos nos Estados Unidos. É claro que essa situação na China foi pega de surpresa, afinal eles são um país muito fechado e quando eles trazem dois cortes ao mesmo tempo praticamente e de forma muito surpreendente, eles geram um FUD porque eles mostram, né, de certa forma, muito preocupados com a sua economia, né? A economia norte-americana é uma coisa um pouco mais aberta que a gente acompanha dia após dia e por isso não é uma surpresa os dados serem reportados da forma que estão. No entanto, essa semana a gente já viu, né, de certa forma, um arrefecimento nesses dados. Pedidos iniciais por seguro-desemprego ficou abaixo das expectativas, ou seja, mostrou menos pedidos do que na semana passada e menos pedidos do que o esperado para essa semana, e a mesma acontece com os pedidos contínuos por seguro-desemprego. Falando sobre dados econômicos para amanhã, sexta-feira, como a gente já havia comentado durante essa semana, amanhã temos o PCE, importante dado de inflação norte-americana, que vai ser divulgado e pode trazer aí uma intensa movimentação nos mercados, principalmente devido às atuais circunstâncias. A gente tem que acompanhar os principais índices da Bolsa norte-americana que sofreram fortes quedas nos últimos dias e podem continuar a sofrer caso os dados de inflação venham acima do esperado ou então caso os novos balanços das Big Techs continuem a desapontar o mercado. Então são dois fatores importantes para a gente manter a nossa atenção aí para esse fim de semana que promete volatilidade. Saindo com vocês, é claro, do cenário macro, falando rapidamente sobre airdrops. A gente comentava nos últimos vídeos a respeito de Layer 3, né, e as últimas missões que você poderia realizar antes do fim da segunda temporada de airdrop, afinal a primeira já teria terminado. A gente falou a respeito da segunda e agora eles liberaram nas últimas horas, ontem, quarta-feira, um Eligibility Checker, onde você consegue entrar aqui dentro desse link e checar a sua elegibilidade, quantos tokens você terá a receber da L3, né, que como esse token será denominado, caso você tenha feito uma quantidade razoável de missões e acumulado o que eles chamam desses cubes aqui, beleza? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente também finaliza o nosso vídeo deixando a vocês um alerta sobre a Orbiter, a quem participou da campanha da Scroll aqui dentro da Orbiter. Existem também as recompensas que já estão disponíveis. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos Orb Guys que você pode resgatar. E eu finalizo por aqui o nosso vídeo, deixo o nosso próximo encontro marcado para esse sábado, um vídeo exclusivo à nossa comunidade de membros. Até lá!